O Werther fez que nem aquela cantora que só, acho que é Cia, que ela nunca mostra o rosto. Ela sempre tá de costa ou ela tampa o rosto. Mas ela deve ser feiona, eu não sou, né? Gente, quem não está aqui é muito bobo, porque ainda tenta o segundo, Ivo. Tem um monte de gente entrando aqui nesse momento, eu estou dando as autorizações, espera só um segundo antes de eu te dar conta. Tá. Olha, Juliana Madalena está na sala, bem-vinda, Ju. Beleza. Boa noite, gente. Daqui a pouco eu tô chegando com a minha câmera, tô chegando devagar. Boa noite. Bom, Ivo, acho que então a gente pode começar, depois o pessoal vai chegando aí, né? A gente vai autorizando a entrada de quem está de fora, né? Então, pessoal, quem estava aí no evento de tarde, a gente vai dar seguimento. Agora é uma palestra do professor Ivo Venerotti. Eu não sei se precisa... Você se apresenta, viu, Ivo? Porque tem gente que não estava aqui de tarde e eu não vou te apresentar porque ficaria um pouco... talvez emotivo demais depois do que a Valéria fez comigo, é capaz de eu falar do Ivo, descambar, chorar aqui e tudo mais. Mas o Ivo, ele está no MPGEL agora, né, Ivo? E o Ivo ia, como todos os nós, né, ia mandar esse trabalho para um dos nossos diálogos. Mas eu mesma pedi a ele, então, que fizesse como uma homenagem ao João, né, que fizesse como um formato de palestra, já que o Ivo também tem isso aqui já mais elaborado, não só pela experiência pessoal, mas também porque já estava no processo de construir isso, né, eu falo essa reflexão sobre a contribuição do João Batista para a geografia humanística. Eu vou tentar falar assim hoje, tá, Ivo? E respeito e homenagem também. Então, eu vou passar para ele se apresentar, e a palestra que ele vai proferir é João Batista Ferreira de Mello, o geógrafo, o lugar e o pensamento. Quem puder abrir as câmeras para o Ivo não ficar falando por as bolinhas, ele prefere. Prefiro mesmo. Boa noite. São tantas emoções. A Letícia pediu para me apresentar, né? Então, quem não estava aqui à tarde também não viu. Eu fiz a graduação em História, mas está lá no título, né, no diploma, o bacharelado e a licenciatura, mas desde o segundo período da minha graduação, eu convivo, estou envolvido com a geografia por ter conhecido o professor João Batista Ferreira de Mello. Então, desde 2005, eu fui aluno, bolsista voluntário, bolsista de extensão, bolsista PIBIC, orientando, não poderia ser orientando de graduação, senão teria sido. Ele fez parte da minha banca, fui orientando na especialização em políticas territoriais, mestrado e doutorado, tudo na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, nesse momento, eu sou professor aqui da Fundação Helena Tikoff, na rede básica, em Ibirité, em Minas Gerais. Ano passado, tive um imenso prazer de ser, por um período curtíssimo de tempo, professor na UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Foi uma das maiores, mais marcantes experiências da minha vida. E uma pena que eu e a Letícia não tenhamos estado no mesmo tempo. E aproveitar que eu estou falando da UERJ e falar do João Batista em si seria já muito emocionante. Eu já adianto que não farei nada biográfico, atravessando da infância, a juventude e depois a sua vida acadêmica, né? Calma. Mas eu quero aproveitar, já que é geógrafo, o lugar e o pensamento, destacar um lugar que, por questões da contingência,
faz aniversário hoje, 70 anos, que é a UERJ. E eu não sabia, no dia que a gente marcou essa palestra, eu não tinha atentado, eu sabia que a UERJ completaria 70 anos, mas eu não tinha atentado que esses 70 anos seriam comemorados hoje, justo nesta palestra, homenagem a João Batista. E o João Batista era um apaixonado pela UERJ, e ele dizia que nós todos sofremos de UERJ-filia, nós todos, os seus orientandos e os neguinhos, como ele carinhosamente chamava aqueles que pertenciam ao núcleo de estudos de geografia humanística, artes e cidade do Rio de Janeiro. E a mim também é muito emotivo, porque em frente à UERJ mora minha tia, numa vila, e eu, muito pequenininho, perguntei para meus pais o que era aquilo ali, meus pais falavam, aquilo ali é uma escola muito grande. Eu falei, quero estudar lá. E eu era muito pequenininho. E eu posso dizer que eu cheguei muito mais longe do que eu poderia imaginar. Enfim, minha família não tinha a menor tradição de ensino universitário, aquela história, e chegar ao doutorado, enfim, tudo na UERJ. Eu sofro certamente UERJ-filia. E quando eu quero dizer que eu não vou fazer nada biográfico, assim, ou seja, vou tentar dar conta de atravessar a vida dele, a vida dele como um todo, e trazer os grandes momentos, os grandes destaques de sua trajetória, isso não quer dizer que eu não vá trazer histórias da sua vida. Porque, afinal, como João Batista sempre proclamou, o lugar é um todo indissociável. Então, é um conjunto, né, que se constitui em nossa experiência vivida, em que se arranjam, somam-se, misturam-se sons, cores, percursos, aromas, imagens, músicas, canções que minha mãe me ensinou, como João Batista gostava de dizer. Então, é impossível não trazer alguma coisa de sua trajetória. E a minha ideia hoje é tentar trazer um pouco de sua contribuição dentro da área da geografia humanística. Então, é menos trazer dados biográficos, quando eu falo biográfico é nesse sentido, trazer um trajeto, né, trazer uma história, né, menos nesse sentido, né? Então meu interesse não é esse. E também não é, de forma alguma, nem fazer um sobrevoo nem um resumo. É um foco em certas coisas. Mas eu já adianto que isso é algo que está em andamento, já está produzido e vai ser publicado no Dicionário de Geógrafos brasileiros, o texto que é inscrito um texto, né, com tripla autoria, escrito pela professora Melissa Anjos, Olga, Maíra Figueiredo e eu. E aí ele traz um pouco da biografia do João, mas também buscando trazer sua contribuição e falando também da sua participação no projeto de extensão. E também um outro capítulo de livro falando do projeto de extensão Roteiros Geográficos do Rio, que é algo que vai ser só pincelado aqui, mas ele é uma confluência de teoria e prática em geografia humanista. E que é uma marca do João, desde o início da sua trajetória, pensar já, ou seja, através do que ele chamou de uma literatura musicada, ou a partir da trajetória da Estrela Marlene, ou através dos mais variados registros orais, fílmicos, entre outros que a gente possa imaginar, pensar a partir da perspectiva dos indivíduos e grupos sociais, a alma dos lugares, como ele também gostava de falar. E eu quero dizer também que eu não preparei informaticamente uma palestra. A ideia era ter um diálogo, e eu também não preparei não gosto muito de PowerPoint, então, em alguns momentos, ainda mais online, pode dar alguma coisa errada. Porque
nas projeções alguma coisa pode não dar muito certo. Mas eu vou projetar. Eu quero apresentar a vocês. Agora eu tenho paciência, né? Questão da internet. É uma imagem que eu vou projetar. Está abrindo. E eu quero dizer também uma motivação. Eu vejo que está chegando uma nova geração que acaba, por diversos motivos, não tendo muito contato com João Batista, né, por várias razões. E eu falei isso na reunião que tinha passado do Diálogos. Eu quero destacar também esse percurso, não só pela importância e seu caráter precursor, que junto com o professor Werther Rosler escreveu o primeiro trabalho assumidamente em geografia humanista no Brasil, assumindo-se como geografia humanista, né? Foram os primeiros precursores, mas sim, principalmente porque ele já pode ter desatado alguns nós. Ele já trilhou um caminho que pode facilitar um pouco a nossa vida e a vida de quem está chegando agora e, porventura, não teve acesso ao que ele escreveu e produziu. E, nesse sentido de dar mais acesso, a nossa iniciativa também vai passar por criar uma academia Edu e subir os textos dele. Não sei porquê, e essa pessoa teve uma iniciativa maravilhosa, quem quer que seja, muito obrigado. Digitalizou a dissertação dele, está no site do IBGE. Eu não sabia disso. Sabia, velho? Eu não sabia disso. Alguém digitalizou a dissertação dele, está há pouquíssimo tempo no ar. Está online, é uma maravilha isso, a gente tem que circular isso. Eu esqueci até de mandar eu vou mandar um e-mail divulgando o link, porque é importantíssimo. Alguém digitalizou, é uma maravilha. E depois eu vou falar mais. Mas eu quero apresentar, que agora viu a imagem. Eu quero começar... Quero continuar, né, porque eu já comecei. Apresentando vocês... Opa, não abriu o que eu imaginava. Pronto. Tá aparecendo? Você não está compartilhando nada, Ivo. Agora vai começar. Tá. Apareceu uma bastistinha. Eu quero apresentar a vocês o menino João. Por que eu quero apresentar o menino João? Para a gente reter essa imagem e começar a montar um cenário. Eu quero que eles comecem a montar um cenário. Um cenário com base nesse livro. João Batista relata que sua paixão pela geografia começa nesse livro. Então, vocês imaginem o menino João. Imaginem esse livro, um cômodo simples, um cortiço, onde ele vivia com a sua mãe, empregada doméstica, um único cômodo, mãe solo. Então, vocês imaginam o menino tocando esse livro e folheando esse livro. É o menino João. Expressão de surpresa e descoberta. Apaixonamento. Eu estou falando do livro Coreografia do Brasil, Mário da Veiga Cabral. João Batista, ele gostava muito de uma frase. Deus nos fala nos mapas com sua voz geógrafa, da Adélia Prado.
será que conseguimos pensar o João Batista sentindo nessas páginas essa presença divina em geografia? Essa expressão de surpresa e descoberta também está no João adolescente, jovem, que como contínuo ganha as ruas do Rio. Eu queria pedir para projetar o vídeo que eu mandei. Ô, Ivo, eu acho que você tem que desprojetar para a Valéria conseguir. Eu apertei aqui, mas eu acho que tá tudo mais lento aqui. Ah, você mandou para mim? Eu botei no grupo. Eu botei no grupo do... Ah, eu não estou sabendo, não. da Peraí. organização. Vou compartilhar aqui, tá? O vídeo não tem áudio. Se você puder botar no Uai, ele velocidade tem. duplicada. Tem? Tá bom. Talvez eu tenha botado aqui. Poder botar na velocidade. Eu acho que não. Uai, eu escutei um barulhinho aqui. Bom, eu vou botar. Isso é só se eu mandei o link errado. Vocês estão vendo? Ainda Sim, não. ó. Tá? Sim. Tô vendo a Letícia bem grande aqui no meu. Ah, isso não é. Pode botar em velocidade duplicada? Não sei se o computador vai aumentar, né? Como é que é fazer? Como você Tudo botar- bem. Então pode deixar. Deixa rolando, então. Deixa rolando. Pode dar play. Tentem reter essas imagens. Esse é o Rio na década de 60, é o centro do Rio de Janeiro. Por essas ruas, João Batista está percorrendo em seus momentos de trabalho e de flaner, de caminhante, explorador da cidade, como gostaram. Reparem sempre nas laterais, porque a perspectiva da câmera é do carro e o movimento, as pessoas. A gente está na confluência de duas avenidas importantes anteriormente, Presidente Vargas e Rio Branco, o ir e vir, o vai e vem. Daquele menino um pouco mais crescido entre esses adultos, se bem que ele já devia ser quase da mesma altura. Os meios de transporte, os ônibus, bondes. Obrigado, Valéria, tá bom. Muito obrigado. Nada. Pode deixar de atrás. Então, eu quero que com essa imagem a gente comece a montar um outro cenário, uma outra cena, melhor dizendo. Uma cena desse rapaz, jovem rapaz, na sua pré-adolescência, nesse ir e vir, ou, como ele gostava de falar, nesse balé do lugar,
inspirado no geógrafo Simon, que escreveu o Place Ballet, e foi traduzido recentemente na Geograficidade como o Balé do Lugar. E a gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas assim, por extensão do sentido, esse ir e vir, essa coreografia do cotidiano, esse balé do lugar, e esse pré-adolescente passando, e esses sons, o tilintar dos restaurantes, o café sendo passado, as tesouras coreografadas dos barbeiros, o rádio sempre ligado, as buzinas, e a fumaça também polui o ambiente, os cheiros dos doces, porque ele já devia ter se apaixonado. Eram muitas as confeitarias, e ainda são algumas que permanecem. Imagina ele percorrendo esses lugares, o sobe e desce nos escritórios, e ele mesmo dançando o seu próprio balé, em meio a esses dançarinos do dia a dia. Por que eu estou insistindo em que a gente pense essas imagens? Como esse apaixonado, desde pequeno, pela geografia, esse ser das ruas, como ter uma geografia que dê conta disso tudo? Como ter um pensamento que vai permitir todo um conjunto de vivências que inclui não só suas leituras, mas seu caminhar na rua, seu estar na rua. O que observou, viu e ouviu nas ruas. Que geografia poderia ser essa? Como isso poderia acontecer? Então, essa, na verdade, claro que há uma singularidade da vida do João Batista, mas essa é uma questão premente das nossas vidas. E o menino veio não por acaso, porque esse menino, que já foi falado aqui, desde pequeno, é domesticado, é cortado. Essa expressão no rosto de curiosidade, de exploração, alegria da descoberta, espanto da surpresa, isso vai sendo cortado. As perguntas, deixa disso, moleque. Chega para lá. Para de fazer pergunta, tá enchendo o saco. Então, esse procedimento, ele começa cedo. E o menino não está aqui por acaso. Como a gente já conversou aqui no diálogo anterior. Não quer dizer, inclusive, que procurar uma geografia que dê conta desse movimento, dessa coreografia toda, não quer dizer que a gente vai voltar a ser criança, mas sim se conectar com um modo de ser que permita a surpresa, a descoberta, o sentir, a exploração, conhecer com toque, com cheiros, com sons. Que geografia poderia ser senão a geografia humanística? E é essa geografia que o João Batista encontra lá no início
da década de 90. Há histórias, há versões diferentes. O Werther Rose tem uma versão da história, é divertidíssimo ouvir as duas versões, são totalmente conflitantes. Há um registro disso, mas independente de como chegou, pulsava no João essa geografia, que não tinha nome, mas pulsava nela essa geografia vida, vívida, plena de afeição. Estava nele. E estava nele também a sua paixão pela música popular brasileira. João tinha um ouvido incrível, uma memória impressionante, então não preciso dizer, não tinha Google, não tinha nenhum acesso mais facilitado a letras de música, ele conseguia decorar as músicas, os artistas. Vamos lembrar também que a gente está falando de uma década, que é a década de ouro da rádio brasileira. Ele gostava muito de falar. Nessa época, a Rádio Nacional tinha 14 orquestras e alcançava todo o território nacional, e como ele gostava de falar, como ele gosta de falar, até as profundezas da floresta amazônica. Então, a gente tem uma sociedade que ouve o rádio, as novelas são no rádio. Claro que já está numa fase de transição. A rádio, sobretudo na década de 50, mas em fase de transição, mas não era todo mundo que tinha TV na década de 60, muito menos famílias pobres, como era o caso, né, da família de João Batista. Então, ele cresceu formado pelo rádio com boa parte de sua geração. Então, ele já tinha nele essa paixão. Então, não havia dúvida que ele, na época, quando geógrafo do IBGE, ele começou como datilógrafo e foi galgando esses passos até se chegar a ser geógrafo. Então, eu não tive dúvida que ele queria trabalhar com geografia, com música. Mas ele não sabia como trabalhar com a música. Então, a gente está pensando que havia uma paixão ali, vicejando em seu corpo, e havia essa paixão e essas geografias pulsantes. Então, ele chegou a esboçar, no início da década de 90, a organização espacial da cidade do Rio de Janeiro através dos compositores da música popular brasileira, que foi apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos. Mas ele não conseguia, aquilo não encaixava, até que ele conheceu a geografia humanística. Eu não vou me aprofundar em como ele teria conhecido, mas não é o mote agora, mas ali, aí ele teve aquela, que muita gente teve, né? Então é isso. Então é isso. E a dissertação dele, ainda que o meu foco hoje, então, partindo desse lugar partindo dessa ideia, desse entendimento de que somos aquilo que somos em decorrência dos nossos encontros com livros, encontros com outras pessoas, encontros com outras coisas, encontros com os lugares, e esses lugares nos afetam, e nós afetamos esses lugares, essas coisas e essas pessoas. Pensando nisso, que o pensamento é indissociável desses encontros, o meu foco é trazer a dissertação e a tese de doutorado dele, um sobrevoo. E a dissertação dele ainda circulou bastante. Em uma geração, não sei dizer, ainda a gente não dividiu em gerações, enfim. Mas teve um grupo ainda circulou essa dissertação, bastante. Sobretudo a primeira parte, eu já ouvi, inclusive, a dissertação, que são do mesmo período da dissertação do professor Werther e a do João Batista. E a do Werther é um trabalho, né, substancial, sobre a trajetória da geografia humanista. E o João tinha algo semelhante na primeira parte da sua dissertação. E eu já ouvi muita gente falando, a dissertação do João é muito boa, só a primeira parte. Ou eu li a primeira parte, só li a primeira parte.
que muita gente precisava se municiar para se defender. Ainda hoje, né? Muitos ainda têm que se defender. Então, nessa defesa, era mobilizado tanto a dissertação do Werther, como esse trecho da dissertação do João Batista. Mas todo o restante do trabalho dele ficava de fora. E o João Batista, ele pensava com... Boa parte do pensamento dele é com a música popular brasileira. Então, quando ele vai pensar a experiência de lugar ou a experiência de espaços e lugares, que ele pensa como experiências contrastantes, que ele pensa, e eu vou falar um pouco mais desse contraste, então, quando ele pensa as experiências de espaços e lugares, em boa parte da trajetória dele, ele está pensando com a música popular brasileira, com o samba, principalmente, que ele gostava muito, mas assim, ele não se limitava ao samba. A outros registros da música, o rock, a mesmo o funk, em certos trabalhos dele. Então, eu decidi dar um pouco mais de destaque a justamente essa segunda parte. Embora também a gente vai falar, eu também vou trazer essa defesa contundente, como ele gosta de se posicionar, uma crítica radical ao positivismo. E ele sempre falava em suas aulas, sempre falou em suas aulas, nós todos crescemos positivista. Não está projetando, né? Muitos não conhecem aqui o João Batista. Vou tentar projetar. Tenho paciência com a internet e o computador. Ele falava, nós todos crescemos positivistas. Pensar que eu sou eu, essa cadeira. Gostava muito de dar esse exemplo. Aí, ele bem enfático, com aquela voz bem grave. Acho que vocês estão vendo já a imagem, né, do João Batista. Aqui uma imagem... Não? Nem começou? Está apresentando. Em algum momento vai entrar. Para mim, consta está projetando. Eu gosto muito dessa imagem que, quando a gente fala música popular brasileira, está falando primordialmente samba. E essa imagem é ele gravando uma entrevista na Sapucaí, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Sambódromo. E aqui ele, em um diálogo com a estátua interativa do Ismael Silva, criador da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, deixa eu falar, também em matéria do jornal O Globo, João Batista. Então, esse homem alto, uma voz grave, nas ruas do Rio, com o projeto Roteiros Geográficos do Rio, um mar de gente desce a ladeira de Misericórdia, como ele escreve. Um megafone nas ruas do Rio, como ele gosta de pontuar. Então, ela fala de hoje a São Joaqueiro. E esse público é muito atípico, na Pedra do Sal. É um público muito reduzido. Geralmente são multidões que estão como essa e fazem parte do Roteiro Geográfico do Rio. Aqui também no Paço Imperial, em vestígios do Rio Colonial, do Rio em seu momento colonial. Então, eu trouxe essa imagem do João Batista para falar disso. Ele falava, nós crescemos positivistas. Eu sou eu, essa cadeira. A geografia humanística, não. Não há separação sujeito-objeto. É um todo indissociável. Aquela cadeira não é só uma cadeira. Aquela cadeira não é só uma cadeira. Aquela cadeira tem um significado para você. Essa sala não é uma sala. A sala tem um significado. A sala onde estamos tendo a nossa aula. Então, ela se torna um lugar para você. Quando você sair, ela pode não ser mais um lugar para você. Ela pode estar escura, sem ninguém. Não vai ter mais sentido essa sala.
Então não há separação positivista, pensar que o positivismo é cheio de regra, teorias, fórmulas, conta os homens como gado, abandona a geografia à medida dos geômetras. São lições que ele repetia, quase como um mantra, para ver se a gente começava a pensar, ou despertava e começava a quebrar essas correntes do positivismo, que são correntes que são invisíveis e movimentos que são silenciosos. Ao contrário do caminhão passando por lá. E é importante ressaltar o lugar, o UERJ. Há um ambiente incrível na UERJ, um ambiente que vocês não podem imaginar. Lá, inicialmente do NEPEC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, coordenado pela professora Zini Rosenthal e Roberto Lobato Correia, que tem um trabalho incrível de tradução e de publicação e de pesquisa nessa área de geografia cultural, e que recebeu o João Batista nesse início, e depois o João Batista também. Então, por conta desse trabalho incrível, o Instituto de Geografia na UERJ é um ambiente singular na geografia brasileira, eu posso dizer, sem dúvida alguma. Eu não tinha ideia disso. Foi conhecendo os colegas do GUM, conhecendo outras pessoas, e mais aqui também na UFMG, que eu fui tendo ideia disso. Então, lá, a geografia humanista não é estranha, ela é mais que aceita, é mesmo respeitada. O João Batista, ele tem enorme respeito dos seus colegas, do seu trabalho, de todos os matizes teóricos que você pode imaginar, da geografia física até a geografia crítica. Então, é um ambiente singular, e eu fiquei sabendo disso depois. Então, há esse ambiente, é importante pensar isso também. Quais são as condições de possibilidade de um pensamento? Que encontros ocorreram na sua vida que permitiram tais pensamentos? Então, é um ambiente singular, a UERJ. E sofremos todos de UERJ-filia. Então, nesse momento, eu vou trazer um sobrevoo sobre sua dissertação e depois sobre sua tese. Antes da sua dissertação, no 90, ele publicou Geografia Humanística, uma crítica radical ao positivismo. Então, são 20 páginas de alguém que está quente. Alguém que está quente. E ele é um artigo... E você vai encontrar alguma coisa desse artigo na sua dissertação, claro, e alguma coisa também na sua tese. Então, ele é um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Geografia. Eu acho que é um artigo importante também de ser lido, conferido, para que a gente possa, um pouco de possível, se não o sufoco, sabe? Entendo que muitos ainda sejam preenchidos de angústia, e alguns caminhos, algumas pedras já foram carregadas, alguns caminhos já foram traçados. Enfim, há algum tempo a gente sabe que não está sozinho também, né? Mas vocês imaginem o caminho solitário, né? Que eles estavam praticamente sozinhos, né? Tanto o João Batista quanto o Werther. E eu, já através do depoimento de ambos, eu posso dizer com certeza que o orientador de cada um teve um papel primordial também. Mais uma vez, quais são as condições de possibilidade de pensamento. Particularmente o caso do João, foi o Roberto Lobato Correia. Sei que o Roberto Lobato Correia trazia livros para o João, acho que o Maurício Abreu também. Aliás, o Maurício Abreu trouxe o Gardel para o Werther Rosa, não foi isso, Werther? Então, eles tiveram essa posição também importantíssima, que é cogitamos. Sabe o cogito? Penso, logo existe, o que é o cogito do Descartes, ou seja, penso sozinho, modelo cartesiano? Não, cogitamos, como o Bruno Latour escreveu, nós não pensamos sozinhos. Há toda uma rede, há todo um ambiente e uma rede que nos leva a pensar, que nos leva a certos pensamentos. Então é importante destacar certas coisas também. Eu vou, então, projetar
um trecho da dissertação dele que está online, só o sumário, que eu me ative a destacar mais a tese. E a tese dele circulou muito pouco, eu vou falar depois mais à frente. Eu tenho uma versão clandestina da tese. O João, sei lá como que ele fez, o que ele fez, e mandou por e-mail, no corpo do e-mail. Quem foi orientando dele falou, não manda nada de anexo, detesta anexo. Anexo tem vírus. Eu não gostava de receber nada em anexo. Aí ele mandou uma tese inteira no corpo do e-mail, toda desconfigurada, e essa é a tese que eu tenho dele, lerei hoje. Por sorte, a dissertação está digitalizada, mas eu tenho a dissertação, eu tenho que ele tinha. Depois eu falo mais da tese, senão eu vou acabar entrando na tese. Aqui. Não é isso. Tá. Vou começar a projetar aqui, que o negócio é lento, né? Então, essa dissertação dele teve uma certa repercussão, sobretudo por conta dessa produção científica acadêmica com a música, indo muito além dos muros da universidade. O João estava nas mais diversas matérias jornalísticas, reportagens. Ele adorava ressaltar uma do Tim Lopes, jornalista Tim Lopes, jornalista bastante conhecido no Rio, mas teve projeção nacional, morreu de forma trágica, em condições trágicas, enfim. E o Tim Lopes fez uma matéria de 3 páginas com o João Batista. Eu não consegui recuperar isso, um dia eu vou recuperar isso, com o João Batista com os braços abertos, assim, uma matéria muito bonita. Mas então ganhou muito destaque por conta dessa música popular brasileira. Então foi uma dissertação bem badalada, um trabalho bem badalado. Jornais foram cobrir a defesa dele, dissertação, para vocês terem uma ideia. Mas, sobretudo, por conta dessa parte da música. E é interessante, porque a parte da música circulou muito extramuros, e no mundo acadêmico circulou muito a primeira parte dele. Ou o foco maior era a primeira parte da dissertação, que é essa parte que ele fala dos precursores, da geografia humanista, da fenomenologia, fala da fenomenologia, das filosofias de significado. Toda essa primeira parte da dissertação dele foi a parte que interessou mais a alguns pesquisadores que estavam se aventurando em pesquisa de geografia humanista, em pesquisa de geografia e fenomenologia. Então, vocês estão vendo, então. Deixa eu ver se consigo botar a tela inteira, se vale a pena. Então, essa é a capa, né? A dissertação chama Rio de Janeiro dos Compositores da Música Popular Brasileira, 1928-1991, uma introdução à geografia humanística. Nesse ponto, quero falar também que a geografia cultural é uma disciplina obrigatória, já há muito tempo, na UERJ, desde que eu estava na graduação, e a geografia humanística é uma eletiva com esse nome. É diferente da FMG, eletiva optativa, tem outro esquema lá. Mas uma eletiva com esse nome, assim como a geografia da cidade do Rio de Janeiro e assim como geografia e música. Não é um tópico especial, existe lá geografia e música. Então, vocês veem, são exemplos desse ambiente que é a geografia da UERJ. Então, além da disciplina dele no mestrado, lugar de simbolismo, mestrado e doutorado. Eu quero só mostrar o sumário para vocês. Estava aqui no sumário, mas, enfim, caiu, e a gente está passando aqui por essas páginas todas. Aqui. Então, aqui, como eu falei, há uma defesa, inicial. Lá na UERJ, a gente não era muito conectar, isso é mais recente, né, de quem era orientando o João, se conectar com as geografias fenomenológicas ou as geografias humanistas no Brasil é mais recente. Então, a gente teve outros encontros, né, a começar que o primeiro livro que a gente tinha contato com a geografia humanística
era o Espaço Lugar, do Tuan. E eu sei que a maioria teve o primeiro encontro com topofilia, boa parte, né, que eu já vi relato com topofilia do Tuan. Então a gente começava lendo Espaço Lugar, inclusive na disciplina dele do mestrado a gente leu o livro inteiro, Espaço e Lugar, além de outras obras, né? E ele foi também, né, acrescentando ao longo do tempo. E outra tradição também que a gente tinha, toda defesa, todo TCC, toda dissertação, toda tese, tinha uma parte substancial que era de defesa. Era a defesa, explicando que a geografia humanista ela é contra uma crítica ao positivismo, ela nasceu na década de 70, aquela história, né? Com geólogos inconformados, com essa maneira de fazer geografia, com essa maneira, né, de pensar a ciência. Então, havia todo o trabalho, até que teve uma banca, foi uma banca da Melissa Anjos, se eu não me engano, que orientando dele, até que uma professora da banca, infelizmente não me recordo quem, falou, eu acho que já passou da hora, década de 2010, 2012, a professora falou, acho que já passou da hora, acho que está bom de defesa. Por isso também a impressão que eu tinha, a surpresa quando eu comecei a circular mais, né, saber como é que era a geografia humanista no Brasil, né. Aí ela falou, acho que passou da hora de se defender, tá bom, não precisa mais se defender, agora vai, olha que beleza, né. Isso dos orientandos, o João já não tinha que se defender já há muito tempo, mas ele queria que nós nos defendêssemos, nos resguardássemos, né? Excelente orientador, enfim, que é. E tinha esse cuidado. Então, havia isso. Era muito comum ter essa parte. E na década de 90, obviamente, ele fez como dissertação precursora, a gente ainda continuou, né? Os orientandos continuaram fazendo isso tudo, né? E daí a importância também dos grupos que foram se formando, né, do BUM, que se formou, depois dos outros grupos, depois que foi tornando essa rede, assim, ó, não precisa só investir tanta energia para se defender por tanto tempo. Agora as defesas são de outras coisas, né? Então essa é a primeira parte dessa dissertação, uma crítica radical ao positivismo, ele apresenta algumas categorias, né? E eu achei muito interessante de ter revisitado esse trabalho. Aqui fala, ataques de obras humanísticas das geografias positivistas da percepção do comportamento, geografia humanística, posturas, querelas e contribuições de uma abordagem pós-positivista, fenomenologia, existencialismo, idealismo, hermenêutica, suportes filosóficos da perspectiva humanística, espaço, lugar e deslugar na orientação humanística, a literatura na vertente humanística, introduzindo a literatura musicada na corrente humanística. Só um comentário rápido. Quando o Tuan escreve, ele que utiliza pela primeira vez o termo, ele realmente escreve humanista. E o Werther, inicialmente, traduziu como humanista. E depois o próprio grupo, embora o Simon, eu acho que ele escreve como humanista, e o próprio, que ele voltou a escrever como humanista, que é a geografia humanista, enfim, tem uma outra história nos Estados Unidos diferente do Brasil, mas o João usou o termo, né, que era utilizado pelo Tuan, depois o próprio Tuan passou a usar humanista, depois ele abandona o termo, depois retoma usando humanist, mas o João Batista não deixou de chamar de humanística. Sem me aprofundar nessa querela toda, então, só um contexto disso. Ele chamou nessa época de humanística e continua chamando até hoje. E ele chama de literatura musicada. A literatura musicada. A literatura na vertente humanística. Depois ele fala introduzindo a literatura musicada na corrente humanística. E é um trabalho belíssimo. E revisitando o trabalho, sem dúvida alguma, o principal impacto, a principal ressonância do João Batista é o Ivo Tuan. Não só no referencial, como também no estilo. O estilo do Tuan impactou muito o João Batista. O João tem um repertório incrível, uma capacidade incrível também,
E ele, então, tinha uma escrita que própria, mas muito impactada pelo Tuan. Inclusive, aí, uma digressão rápida, então, antes da tese da professora Letícia Pádua, que percorreu as essências e permanências de Futuan, aliás, um trabalho fundamental também, em sua tese de doutorado, eu tenho poucos registros de geógrafos que tenham ido além da década de 80 com Tuan. E o João avança, né, com as obras do Tuan ao longo da década, né, de todas as pessoas já citaram, 70, 80, 90, até início dos anos 2000, ele avança com as suas obras, né, que pouca gente conhece, só tem 3 obras traduzidas, né, Espaço e Lugar, graças a Lívia de Oliveira, Honra e Glória da Geografia Brasileira, e Espaço e Lugar, Topofilia e Paisagem no Meio. Então, é uma extensa obra do Tuan, e eu conheço poucos trabalhos que avançaram, pelo menos quando ele, não estou falando agora, estou falando até os anos 2000, até meados, até a Letícia, poucos trabalhos me ocorrem aqui. Mas, enfim, e agora a gente está lendo no Nepegel o Ralph, o Place and Placelessness, que eu estou traduzindo com a revisão luxuosa de várias pessoas, revisão ao vivo, ali dos meus amigos no Nepegel, né, do querido Nepegel. O que eu quero dizer? No Ralph, que está dizendo outras coisas na obra da década de 70, e tanto no Espaço e Lugar, o procedimento do João Batista é bem semelhante. Os 3 estão pensando experiências de lugar. Só que o João Batista está pensando experiências de lugar na perspectiva da literatura musicada, com a literatura musicada. É importante que, embora para o João sejam categorias antagônicas e complementares, espaço e lugar, não são definições, são sempre experiências de espaço, experiências de lugar, na perspectiva, como ele gosta de falar, dos indivíduos e grupos sociais. Então, aqui, a gente tem as experiências vividas pelos compositores da música popular brasileira na cidade do Rio de Janeiro, os lugares de moradia, trabalho e lazer, das ligações físicas afetivas. Eu estou vendo aqui que o tempo já avançou bastante, e eu não vou sair e entrar, porque vai demorar muito. Então, vocês vão ver minha tela toda, ok, sem problema. O que resta, o convite à leitura, não só a primeira parte, mas a segunda parte também. Então, essa tabela que vai abrir agora, um quadro, melhor dizendo, acho que ficou pequeno, né? Vou tentar aumentar. Esse é o quadro, é uma cartografia das experiências vividas pelos compositores da música popular brasileira no Rio de Janeiro. É uma cartografia musical carioca, em que se revelam experiências de lugar e, por antagonismo e complementaridade, espaço. Então, assim, ele cartografou essas canções, essa literatura musicada. Lugar vivido de moradia, o balé do lugar, lugar vivido do lazer, lugares centrais, lamento e resistência às transformações espaciais, topofilia, o gostar do lugar, relações íntimas com o lugar, lugar e solidariedade, localização geográfica, a criação do lugar, meio ambiente natural artificial, portões e muros do resguardo e da exclusão, lugar do modismo, rompimento de muralhas, a utopia carioca, etnocentrismo lugar mítico, a celebração do lugar, nostalgia e caos urbano, a restauração dos lugares do passado. Quero ressaltar o seguinte, não são exemplos. Não são exemplos disso que ele está falando. São expressões
de modos de viver lugar através dessas canções. E sempre que nesse agenciamento, ou seja, quando o João conclama seus aliados, eu estou usando um vocabulário próprio também, claro. Quando ele conclama seus aliados, ele faz uma associação conceitual, mas vai para além daquilo. Por exemplo, o Balé do Lugar, que é um conceito criado, ou Danças do Lugar, como traduzido, na revista Graficidade, pelo Paulo Maurício, meu colega também, orientando o João Batista. Balé do Lugar, resumidamente, conceito do Simon, baseado no tripé suporte físico, balé do corpo, rotina espaço-temporal. Então, o Simon está falando, sobretudo, das relações, por exemplo, de uma feira, de todo como há uma sincronia, uma coreografia em certos eventos ordinários, né, da vida ordinária, e como isso corre um risco, lá nesse artigo seminal, como isso corre um risco de acabar, esse tipo de coisa. Sobretudo, ele fala muito de feiras. Nesse período, ele está falando muito de feiras. O João, já por extensão, já vai pensar nesses trajetos cotidianos, nessa coreografia estrelada por esses atores do dia a dia, nesse ir e vir, e pensa mesmo os meios de transporte como agentes, como atores do Balé do Lugar. Então, ele está pensando que esse movimento, que ele, inclusive, parte falando que seriam os fluxos espaciais, mas os fluxos espaciais têm ordem de grandeza numérica ou matemática, e esses fluxos coreografados são de intensidade íntima, são de de expressão, intensidade simbólica, e nesse sentido que, então, ele faz esse salto. Outro ponto importante é o lugar mítico, que ele aproveita o etnocentrismo, primeiro, que é a sua cultura como superior às outras, é clássico da antropologia, e pensando, vai ser a cultura, o seu lugar como superior aos outros, né? Ou como seu lugar, que isso pode significar algo negativo para o João Batista, e mesmo algo que valorize o seu lugar, que não é algo que busca submeter, subjugar os outros lugares. O lugar mítico é muito interessante, porque é um pensamento muito próprio do João, aproveitado a partir do pensamento do Tuan, do espaço-lugar, que é o lugar mítico, que é, muito resumidamente, que é algo preenchido no imaginário, que preenche um lugar, algo do imaginário que preenche algo entre o conhecido e o desconhecido, ou algo que se almeja, algo que não se alcança. E o João faz uma extensão, pensando os eldorados urbanos, pensando lugares fabulados da nossa vida. E eu posso dizer, sem dúvida alguma, que o João via como ele gosta de chamar, olímpica e maravilhosa cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, como um lugar mítico, um lugar das delícias, das maravilhas, das experiências incríveis. Então, há uma diferença nesse desdobramento, pensamento do João, só para trazer alguma coisa, assim, e ele está pensando isso a partir dessa canção, dessas canções. Ufa, quanto tempo eu tenho? 10 minutos, acho, né? Ou já acabou? E eu queria dar um salto e ir para a tese dele. Se a dissertação dele foi celebrada, bem recebida, muito bem aceita pelo meio acadêmico e além dos mundos da universidade, o que a gente não pode dizer da sua tese. A sua tese foi um momento muito... A tese por si só costuma ser um momento solitário, por diversas razões, e para ele foi um momento muito agudo. E eu não vou precisar falar muito, eu só quero apresentar para vocês. Eu separei, não tem sumário, como eu falei, eu recebi uma versão clandestina dessa tese, e ela não tem um sumário, mas eu queria... Gente,
Não é o ideal, mas eu vou mostrar aqui nesse arquivo que eu estou aqui. Vendo agora no Word, não é o ideal, mas é isso aí. Então, eu separei manualmente as sessões da sua tese. Na sua tese, então, se na sua dissertação ele vai tecendo experiências de lugar e de espaço, né, em certos versos e eternas canções da música popular brasileira, na sua tese ele busca essa construção do que eu chamo dessa constelação conceitual sob as luzes dessa estrela Marlene. E luz é uma imagem forte e importante do trabalho dele, que se chama dos espaços de escuridão aos lugares de extrema luminosidade. Temos aqui o universo da estrela Marlene como palco documento para a construção de conceitos geográficos. Então, a Marlene foi uma grande estrela do seu tempo. O João era muito fã da Marlene, é muito fã da Marlene ainda hoje. A Marlene faleceu há pouco tempo, mas isso não diminuiu em nada a intensidade, né? Eu tive o prazer de conhecer essa cantora, atriz, artista múltipla, que muita gente só conhece por causa do Lata d'Água na Cabeça, mas foi muito além disso. E ela foi para o samba de protesto, ela atuou em filmes, ela também gravou bossa nova, teve turnês com Gonzaguinha e continuou ativa até muito perto do seu falecimento, aos mais de 90 anos. Então, a Marlene foi uma artista transgressora e nada mais adequado para o João, né, nada mais adequado que alguém como o João fosse fã de alguém como a Marlene. Enfim, ela causou escândalo, chegou a ser presa na época na Rádio Nacional por usar calças, que mulheres não poderiam entrar na Rádio Nacional de calças. Depois a relação com o corpo, de afirmação do corpo, de afirmação do corpo feminino que a Marlene teve, desse corpo no palco, da exposição do corpo, de vestir o que quisesse, de agir como quisesse, de gestos exagerados, as mulheres não podiam ter gestos exagerados nessa época. Então, a Marlene múltipla, né? E depois, com participação nas peças de protesto, nem sambas de protesto. Marlene teve o primeiro elenco de Ópera do Malandro, e depois, entre outras peças importantes. Então, o João decidiu radicalizar a proposta de pensar na perspectiva dos indivíduos e grupos sociais. E longe de pensar o mundo 1 para 1, nessa escala 1 para 1, muito longe de pensar isso, o tom da tese é o que essa experiência pode nos dar a pensar sobre experiências de espaço e de lugar. Então, há sim uma relação de contraste entre luz e sombra, mas são experiências de luz e experiências de sombra que não têm totalmente, embora possa parecer isso, mas eu não vejo totalmente que tem a ver com o claro, concreto, e o escuro, concreto, né? São experiências de claridade e de escuridão. E é um chiaro escuro, se a gente pensar num quadro barroco, um claro escuro, que está sempre em contraste. Então, esse é o mote dessa tese, que já começa inovando na forma, que sua primeira parte é ensaio geral, e vocês vão, eu não preciso explicar, vocês vão reparar o tom, que abre assim: ensaio geral, prefiro ser louco, embora feliz, em conformidade viver. Martin Luther King. Eu só quero que vocês tenham uma ideia por pequenos trechos do tom de sua tese. Então, no primeiro ato, em defesa do indivíduo nos estudos científicos, com essa citação: em cada vida pessoal ecoa o drama de seu tempo e de seu meio, em todos, em graus variados, a propensão, a submissão ou a rebelião. E esse primeiro ato é um trecho da Anne Bultmann. Nesse primeiro ato é dividido em a tradição dos estudos de caso nas ciências sociais e na geografia,
B, o indivíduo como objeto assimilável de pesquisas, abordagens científicas, né? Ele vai trazendo como não há um problema dos indivíduos serem tratados como objeto, inclusive quando eles são homens, ou mesmo são mulheres, mas com destaques, com obras reconhecíveis, com heranças visíveis na paisagem. Não há dúvida de trabalhar com esses indivíduos nesse sentido. E ele está dizendo aqui que, afinado com as vozes do cientista e filósofo, a geografia humanística contém qualquer elemento que possa lançar luz nas complexidades do relacionamento do homem com a Terra, a despeito da dificuldade e deficiências de ideias e linguagem para descrever e explanar a experiência humana do espaço, da natureza e do tempo. Isso está meio... É isso que eu estou apresentando para vocês, está meio clandestino também. Eu não tenho página, porque eu não faço... Enfim, vai ter que ter um tratamento, talvez... Um dia, passando a pandemia, digitalizar mesmo a tese dele, e não faço ideia da página, por isso que a referência está incompleta. São as palavras de João Batista. Então, a seção C da expulsão das diversas tentativas de reingresso do indivíduo nos estudos científicos. Então, vocês reparem que o João Batista mobiliza uma bibliografia, a bibliografia toda da geografia humanista aí, e está presente também essa geografia, que hoje é muito identificada com os estudos pós-coloniais. E esse é o Boaventura de Souza Santos, por exemplo, está presente na tese dele, no início dos anos 2000. Ora, já ele estava presente, o Souza Santos já escreve lá, associado aos estudos culturais, esse é outra história. Então, da expulsão das diversas tentativas de reingresso do indivíduo nos estudos científicos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em riqueza, sendo o conhecimento mínimo que fecha as portas a muitos outros saberes sobre o mundo. O conhecimento científico é um conhecimento desencantado e triste. Na seção D, o indivíduo nos estudos geográficos. Como se sabe, as palavras ou versos podem permitir múltiplas interpretações. Geógrafos precisam estar atentos ao lidar com a literatura ou poesia. A linguagem é muitas vezes ambígua, entrecortada de valores, símbolos, alegorias e metáforas. Geógrafos do horizonte humanístico não lidam com aspectos precisos, certinhos, concretos. A empreitada, como escreveu Tuan em sua obra de 89, pode ser apoiada nos exemplos selecionados para enriquecer e clarificar a pesquisa. Mas, por exemplo, não é uma prova, afirma o provérbio Yiddish. Tuan prefere, então, oferecer os seus argumentos como uma conversa, sabendo que neste diálogo o interlocutor pode ter outros exemplos ou interpretações. Em resumo, os geógrafos da vertente humanística devem estar atentos e mesmo convictos de que a qualquer instante podem ser interrompidos por seus leitores ou ouvintes com a palavra sim, mas... Eu gosto muito dessa passagem e por isso é a dificuldade na nossa educação científica, positivista, nessa visão difundida da ciência como certeza ou mesmo neutralidade hermética. Você dá lugar a isso, a essa linha trêmula, né, que não é firme, é muito mais difícil mesmo se lançar nesse modo. É simples. A geografia humanista é simples porque diz respeito às coisas da nossa vida. Mas é dificílimo. As coisas simples são dificílimas. Então, tem algo mais científico do que aquilo que se dá à dúvida, do que se permite a dúvida? Enfim, algo para pensar. Somos, então, brindados com o segundo ato, as fontes, os alicerces e a insurgência para a elaboração da parte substantiva da pesquisa. Esses aqui estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passaria. Então, aqui são divididas as fontes, né? As partes, né, entre fontes, orientações significativas da fenomenologia. E aqui, esse C, eu gosto muito, que é o manifesto de alforria e transgressões. Um manifesto defendendo-se da sua abordagem. E o mote é que a ciência não deve ser desprovida de emoção.
E ele cita, inclusive, interessante ter trazido no diálogo mais cedo, a geografia na escola, né, o ambiente escolar. Neste contexto, desafortunadamente, nós mesmos, professores, temos sido cúmplices da negligência ao dirigirmos os nossos encontros como algo aborrecido para os alunos privados de entender ou discutir o que é a geografia a partir de suas vivências. E, em virtude disso, não encontrando elo entre o vivido e o ensinado, a herança possui um forte viés eurocêntrico, conforme denunciou o articulista Fernando Pedreira no Jornal do Brasil. Diz ele: não deixa de ser um tanto sádico obrigar os nossos pobres escolares a se transferirem mentalmente para Greenwich, na Inglaterra, sendo que a professora de geografia entra na sala de aula. A escolha da geografia humanística como passaporte carimbado ou sinal verde para o desenvolvimento da proposição em tela prende-se ao fato de ser esta orientação avessa a regras ou teorias mecanicistas, prontas e acabadas para se testar no mundo, bem como por estar a referida vertente distante da tendência de se falar de espaços habitados por homens contados aos montes como gado ou simplesmente transformados em números. Esse tipo de raciocínio não é primazia na citada abordagem. Em seu desconcertante artigo, publicado em 88, Monteiro, professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, se insurge contra o estilo dogmático das ciências dominadas por um método único, infalível, modelos homogeneizadores e redutores, e até moldes rígidos para a redação de artigos e comunicações. Afora isso, em um dos pés de página de seu texto, Monteiro reage a um insuportável roteiro, hipótese, materiais e método, análise, discussão, que faz furor, prolifera e aceita até mesmo na geografia. Artigo de 88. A corrente humanística, extraindo postulados filosóficos que interessavam mais diretamente a geografia, citando Husserl, sob o argumento de cada ser humano um geógrafo informal, capacitado para discorrer sobre a alma do seu lugar vivido, utiliza como ferramentas de trabalho experiências vividas pelos indivíduos e grupos sociais. O presente pesquisa a sua tese, comungando com o referido aporte, defende a ideia de que todo ser humano faz, aprende, transmite, interioriza e, evidentemente, vive geografia. Então, aqui ele está falando da arte da Marlene, como que ela seria um mito, né? Ela botava a Marlene nessa figura de mito. Sua arte, como qualquer mito, muito próximo, até mesmo familiar a todos nós, tem revelado as alegrias, as privações e os dramas do povo brasileiro. Por conseguinte, os espaços dos homens guardam mistérios, dores e desesperanças. Os lugares, o aconchego, as festas, os atritos e as recordações. Vamos percorrer espaços labirínticos, mas igualmente atravessar lugares amplos entre o alarido e corre-corre das pessoas, o rufar dos tambores e o toque mágico dos sinos. Dos espaços sufocados pela escuridão, partiremos para a extrema luminosidade dos lugares, conduzidos pela arte, revestida de abnegação e prazer, oferecidos por uma estrela consagrada pelo povo. Então, terceiro ato, espaços e lugares no universo da estrela Marlene. A simbiótica relação entre homens e meio ambiente, lugares devem ser considerados como pessoas, pessoas como lugares. Citação que ele gosta muito, Douglas Popper. O terceiro ato desta tese exploratória compreende os dramas vividos por uma personalidade plural em diversos espaços e lugares, para a exposição, exame e elucidação das lições de vida e de geografia surgidas no âmbito do lar, trabalhos, fluxos, devaneios, buscamos os recursos afetivos da estrela Marlene. Então, nesse ponto que ele vai montar, depois de... Ele relatava que na sua banca, o Rui Moreira esteve na sua banca, e o Rui Moreira falou... a primeira intervenção falou: João, meu problema não foi nesse sentido. Falou: João, mas a Marlene só aparece na página 90, uma coisa assim. Então, a gente pode imaginar por que ela aparece na página 90, e o que a gente pode conceber pelo que ele estava passando, dado o tom de certos epígrafes aqui, né? E por que a Marlene só aparece na página 90 nem em sua defesa de tese. Então, nesse trecho que ele vai construir essa constelação conceitual a partir da perspectiva da estrela Marlene. Então, aqui, essa constelação é formada pelo balé do lugar, a casa e o bairro, a imensidão do universo vivido, o lugar, uma criação transitória e ou eterna, a proclamação dos lugares,
os lugares, claustros de pertencimento e exclusão, lugar, uma arena de liberdade e escapismo, os lugares de outrora eternizados na memória. Então, funciona através são entrevistas, e essas são há um diálogo entre o João Batista e a Marlene. As entrevistas são abertas, isso também está explicado na metodologia dele. Ele não fala que as entrevistas têm que ser abertas como deveria ser, como tem que ser um trabalho em geografia, não abertas no sentido das ciências sociais, né, mas em geografia humanística aberta mesmo, né? Sem questionários, enfim. E então, nessa entrevista, vão sendo descortinadas, vão sendo descortinados esses conceitos que vão, ao final, compondo essa constelação luminar aí. E no epílogo, por fim, neste desfecho inconcluso, cabe lembrar o espetáculo da vida em uma exibição artística. A escuridão prevalece ao anoitecer e ao serem encerradas as cortinas. Mas a aurora, a cada dia, triunfa sobre a obscuridade, abrindo clareiras para os lugares de extrema luminosidade. Então, com isso, eu quero encerrar essa palestra em homenagem ao professor João Batista Ferreira de Mello. Muito obrigado. Que delícia, Ivo, que coisa gostosa. Que bom te ouvir, que bom ouvir o João Batista aí transpassado por você. Essas reverberações, a gente vai lembrando também de histórias, enfim, de experiências. Eu que vivi muito menos com ele que você, né? Mas muito bacana. Mas eu vou abrir, se você me permitir ainda, embora esteja, né, não está dada a hora, mas se você me permitir, eu vou abrir aqui, para caso alguém quiser fazer alguma intervenção, comentário, pergunta, enfim. Fiquem à vontade. Por favor. Se ninguém for fazer, eu vou aproveitar que o microfone está aberto. Ô, Ivo, você não quis entrar em como que o João Batista encontra com a geografia humanística, mas eu acho que seria importante para a gente entender, porque, veja, a gente, como você disse, a gente tem o privilégio de encontrar a gente tem que criar nossos caminhos, mas existe uma trilha que foi aberta, né? Então, a gente tem quem lê. A gente lê, inclusive, o João Batista. Como que uma pessoa chega, né? E eu não sei, ele me disse isso uma vez, mas como eu nunca sabia que a hora que o João estava brincando, não estava, eu não sei se é verdade, que ele me disse que tinha uma imensa dificuldade com o inglês, porque eu dei para ele, quando eu voltei lá dos Estados Unidos, eu mandei para ele o último livro do Tuan. E ele falou comigo, eu não vou ler porque eu vou demorar demais, eu tenho muita dificuldade com o inglês. Eu não sei se eu acreditei ou não, porque como é que alguém com dificuldade em inglês podia ter lido essa quantidade de obras, né? E não só lido, como, obviamente, assimilado, incorporado e reelaborado, né, as ideias. Então, me conta aí um pouco disso. Seu microfone está fechado. Abriu. Eu queria... O João contava... Realmente, eu não sei. Foi interessante. O João contava, inclusive, que ele conheceu e apresentou ao Werther. E o Werther fala que ele que apresentou o João Batista. E o Werther tem, a trajetória muito bem contada, né, sobre o livro que ele pegou na disciplina. Quer falar, Werther, sobre esse encontro? Depois. Primeiro, depois eu falo. Para falar a verdade, Letícia, eu não me lembro. Está no nosso artigo, mas eu não me lembro. Ele ouviu os primeiros conhecimentos contatos com João Batista, com a geografia humanística, foram as obras em português.
E foram duas obras, foram nesse texto do Carlos Augusto Pereira Monteiro, que é Abordagens e Perspectivas, não é isso? Da geografia, alguma coisa nesse sentido, é o texto de 88, não lembro o nome, certo? Alguma coisa nesse sentido, Perspectivas da Geografia, Abordagens e Perspectivas de Geografia, e lá ele fala da geografia humanística, e também o livro Perspectivas da Geografia, que foi assim, é um marco que traz os textos, né, seminais do Tuan, do Lowenthal, da Bultmann, entre outros autores que estão lá nessa obra. Então, ele conheceu. Agora, eu não tenho o registro exato desse momento. Isso nos escapou. Assim, eu não tenho recordação. Aí eu sei que o Werther tem uma versão. Não, tem a história, que o João fala que é uma versão, e da história, e o João sempre me disse, ele falou, eu que apresentei para o Werther Geografia Humanística. Então vou ter que rever aqui os meus arquivos e relembrar essa história, porque no depoimento que ele dá lá no Congresso Brasileiro de Geografia, ele menciona esse encontro, e ele já mencionou outras histórias, mas assim, realmente me escapou agora. Me escapou, não sei se foi emoção, deu um branco aqui, eu não consigo me lembrar se foi o Lobato que trouxe. A história do Werther é bastante convincente, de que ele teria apresentado, mas eu também, é um mistério para mim, também, essa relação. Ele nunca me falou direito isso. Se você pegar os textos dele em inglês, eles estão anotados na margem, né, com a letra dele. Os textos na biblioteca dele, né? Há vários textos lá, inclusive tem textos que não foram traduzidos e são difíceis de achar, inclusive alguns do Pocock, e está tudo anotado na margem. Ele falou, Ivo, eu pedi para traduzir, mas alguns textos, eu nunca vi essas versões traduzidas, que ele falou que traduziu, e os textos em inglês originais estavam anotados por ele, né? Então também nunca, é um mistério, assim, alguém que é um mistério não, né? Ele se dedicou bastante, né? Imagino, alguém que assumia ter tanta dificuldade. Mas eu lembro dele comentar de que entrou por esses textos traduzidos e aí foi explorando esse universo todo aí da geografia humanística. Agora eu vou ficar devendo, e está aberto também, assim, esse projeto é um projeto em andamento, conjunto. A Melissa e a Olga também estão vendo outras coisas comigo. Em breve também eu vou, assim que puder, eu vou estar também em contato até com o acervo dele, outras coisas. Então, para explorar outras dimensões e outras histórias dessa trajetória importante. Mas eu vou realmente aqui, vou ficar devendo. Para a próxima, eu trago essa história direitinho. Fala aí, Werther, por favor. Dá o seu depoimento. Não vou dar meu depoimento. A primeira coisa que eu vou perguntar é a seguinte: em que ano o João ingressou no mestrado de Geografia da UFRJ? Essa é a primeira pista. No 90. Ele ingressou... 90 ou 91? Não, esse foi o ano que ele defendeu. Quando ele entrou? Não. Então, ele defendeu em 90... Deixa eu abrir aqui, porque eu não sou muito bom com dados. Defendeu em 91. Tá, você tem com certeza. Ele entrou em 87. Quando eu entrei? Sim. Em Quando você entrou? 1986. Eu entrei um ano antes. Então, assim, quando o João entrou, ele começou a fazer as disciplinas obrigatórias de teoria da geografia, eu já estava pesquisando geografia humanista há um ano. Então, assim, na verdade, né, eu comecei a pesquisar muito antes dele. Né? O que aconteceu foi que eu fiquei 6 anos e meio lá. Né? E o João ficou 4. 4, sei lá, 87, 89, 90.
Ele ficou 4, até porque ele era, né, geógrafo do IBGE, e ele tinha tempo para se formar. E eu não era nada. Quando eu entrei, eu era autônomo. No meio do caminho, eu fiz concurso e passei para arquitetura, mas eu não tinha prazo para defender. Né? E naquela época, a gente podia defender até 6 anos. Então, assim, o João, na verdade, ele recebeu os textos, né, de quem está aqui falando contigo. Né? E o João não sabia ler inglês. Né? Então, assim, ele começou fazendo a pesquisa dele, né, indo na contramão de tudo, né, porque, assim, óbvio que ele não foi para lá para pesquisar geografia humanística. Não é? Eu não sei o que ele foi fazer lá. Eu acho que vou perguntar ao Roberto Lobato, aproveitar que o Lobato ainda está vivo, né? E aí ativo, né? Fez palestra na semana passada lá, né? E perguntar a ele, porque na verdade o Lobato que direcionou ele de certa maneira, né? Ou levou para a geografia cultural e ele acabou caindo na geografia humanística, né? Para usar o termo que ele gosta, né? Isso, inclusive, uma polêmica danada. Nós debatemos isso no corredor um ano inteiro, né? A ponto de eu fazer um capítulo que não ia fazer parte da minha dissertação, falando por que humanista e não humanística. Né? Na verdade, essa resposta era para o João. Tá? Não é uma defesa, né? É uma resposta para o João. Né? E, em suma, a gente tinha muita interlocução, não sei o quê, mas o fato é que ele não lia inglês, ele tinha uma dificuldade enorme de leitura. Né? Muitas das coisas que ele incorporou no trabalho, né, foi porque eu estava pesquisando e eu traduzia um trecho ou outro e esses trechos iam para ele. Né? Agora, isso, assim, eu acho que não é nenhum demérito, né? Nenhum demérito, porque, na verdade, o que o João fez foi um trabalho muito diferente do que eu fiz. Né? E foi o que você frisou aí muito bem. Né? E, na verdade, ele se aprofundou na questão do lugar, do espaço de vida, etc. E eu, por circunstâncias outras, muito diferentes, né, acabei fazendo um trabalho. Também eu não fui para lá para fazer um trabalho sobre geografia humanista. Eu fui para trabalhar com planejamento ambiental e planejamento participativo. Eu sou arquiteto. Né? E eu queria uma base teórica que não fosse positivista para trabalhar com planejamento ambiental e planejamento participativo. Continuo procurando até hoje. Né? Me aprofundando lá no que eu quero. Agora, o que eu queria dialogar não era isso, não. Isso é uma polêmica. E, assim, o João sempre gostou dos holofortes, né? E eu sou uma pessoa que, com exceção da tese, né? O que eu acho uma pena, né? Porque ele se retraiu, né? A gente sabe que a defesa dele não foi nem um pouco boa, não é? E ele já teve dificuldade. Ele saiu do IBGE, né? Ele pediu demissão do IBGE para fazer o doutorado. Né? Isso é uma coisa muito importante. Foi assim... Ele encheu o saco, ele queria fazer aquilo, as pessoas não queriam, ele enfrentou todo mundo, saiu do IBGE, né? Só depois é que ele fez concurso para o UERJ entrou. Né? E ele foi com a cara e com a coragem fazer a tese dele sobre a Marlene, com todos os obstáculos e ninguém entendendo o que ele queria fazer. Né? E, assim, ele foi até a banca com esses problemas. A gente vê nitidamente, pelo que você leu aí, que ele está batendo em todo mundo, né? Fazendo a defesa do coisa dele. E, assim... Na defesa, que eu não assisti, né, mas eu soube, né, bateram nele com vontade, né, começando pelo nosso colega que você citou aí, né, e do qual eu não falarei o nome, porque isso está sendo gravado. Né, então, mas o que eu queria assim, ressaltar, eu acho que o João, para além de geógrafo, né, ele tem uma importância enorme. Né, e já que você está aí, dicionário geógrafo, né, que é ser um cronista do Rio de Janeiro. Para além do geógrafo. Me contou, Beto, desculpa. Por isso, o Rio de Janeiro, assim, uma importância, eu acho que sim, que ele se equipara a grandes cronistas do Rio de Janeiro, sabe? Que eram pessoas da área de literatura, evidentemente não eram geógrafos. Né? Porque, assim, além da tese da dissertação dele, João adorava escrever para jornal, não é? Da entrevista, né? E a própria performance ao vivo, né, dele, né, apresentando às pessoas o centro do Rio de Janeiro, contando as histórias, às vezes de origem duvidosa, não sei o quê, né, mas do mito, né, do mito Rio de Janeiro. E eu acho que esse é um lado que, assim, ninguém fala do João, que eu acho que é muito importante. Né?
Ele realmente é um cronista do Rio de Janeiro, tem um valor enorme. E, assim, numa época que não se faz mais crônica do Rio de Janeiro, né? Poucas pessoas fazem crônica do Rio de Janeiro. E quando fazem uma crônica retraída, né? Uma crônica deprimida. Não é o caso dele. Ele estava sempre, para ele, Rio de Janeiro, né? Não existia lugar igual, né? E toda vez que ele ia para outro lugar, né? Quando ele foi fazer pós-doutorado lá em Limeira, né? Eu também estava lá fazendo pós-doutorado, né? Ele fazia questão toda hora de comparar Limeira com o Rio de Janeiro, né? Evidentemente desairosa para Limeira, né? E mítica para o Rio de Janeiro, né? Mas eu acho assim, a topofilia, né? Na sua expressão máxima, né? E eu acho que esse lado é um lado assim, muito interessante, né? Outra coisa que eu queria falar também é que na dissertação do João, a mão do Roberto Lobato está lá, entendeu? Quando você mostrou aquele quadro, né? Quem assistiu a palestra do Lobato tem uma semana e meia, né? E ele fala diferenciação de áreas, pega o quadro e pensa esse quadro como geografia, o objeto da geografia, o objetivo da geografia é fazer diferenciação de áreas. Né? Que a gente vai ver a mão do Lobato lá, né? Orientando o João de uma maneira totalmente diferente que Maurício Abreu me orientava. Né? A educação do Lobato era uma orientação, vamos dizer assim, rédea curta. Né? E também a questão da temporalidade, que naquela época o Lobato estava assim, envolvido com isso, né? A partir do descobrimento do Carl Sauer. Né? Então, assim, a orientação do João coincide com o momento que o Roberto Lobato descobre Carl Sauer. E o que o Lobato estava preocupado no Sauer era a discussão da temporalidade em geografia. E aí, foi aí que o João achou o caminho, a brecha, para ele fazer o que ele fez. Né? No interesse do Lobato em discutir a questão do tempo na geografia. E eu acho que isso assim, é extremamente interessante. Né? E está lá na hermenêutica da coisa, né? E, bem, já falei demais, né? Mas queria pontuar essas coisas, né? Que eu acho que são interessantes, né? E isso dá pano para manga, né? Quer dizer, tem vários encontros com o João, né? Em vários momentos, assim, né? E sempre devem coisas muito interessantes, né? É um universo, Berta, como você falou. Isso tudo a gente não pode deixar... por isso que a gente tem que documentar mesmo, fazer essas cartografias, elas são essenciais, e começar a circular isso, né? Esses encontros, porque eles são essenciais, e quando isso se dá um pensamento. Né? Eu estou aqui retomando a parte desse artigo que vai sair, desse capítulo que vai sair, né? Tem as datas certinho, né? Mas é isso, a gente já tinha resolvido, em 87, ele entrou em 90 e defendeu em 91, e ele entrou pelos indícios que a gente tem, querendo pesquisar a música popular brasileira, mas pelo título do que ele já tinha publicado, a Organização Espacial, que também remete bem ao Lobato, né, da cidade do Rio de Janeiro, vista pelos compositores da música popular brasileira. O Lobato, o professor Roberto Lobato Correia, abraçou essa possibilidade e com muitas concessões, só que não achava um bom arranjo. Até que, quando o João... Aquele quadro realmente foi uma exigência do Lobato, o Werther colocou, está corretíssimo. Como as outras coisas você vai encontrar, o João detestava mapa, ele falava que o Geografia Humanista não tinha que ter mapa, ele era radical nesse sentido, e eu cresci achando disso, depois eu fui entender, enfim, outras coisas. Você vai encontrar mapas aqui, ou cartografias, ou, melhor dizendo, né? Vai estar aqui, mas são exigências do professor Roberto Lobato Correia. Aquele quadro, corretíssimo, o professor Werther falou, é uma exigência. Ele fazia, sim, ele fez essa cartografia, né, esse agrupamento através dessas experiências de lugar, isso ele pensou. E foi aí que o Lobato mesmo falou, pô, é isso. Inclusive, o João Batista narra esse momento que o Lobato deu um murro na mesa e falou, é isso, João, é isso.
Mas aí tem, sim, tem a marca lá da orientação do professor Lobato. Só que ainda o João sabia que era isso, que era a cidade do Rio de Janeiro, era a música popular brasileira, mas e aí? Né? Como fazer? Então, é isso mesmo. E na tese, realmente, João muito alegre, né? Muito para cima. Então, a tese dele foi um momento que ele deixou guardado muitos anos. Muitos anos. A gente não via, não falava, até porque, enfim. Mas foi um episódio que exigiu, né, muito dele. E é isso que eu queria comentar um pouco, essa performance, essa alegria que o Werther falou, realmente. E eu lembro quando a gente estava no início, no meado, eu fui o primeiro bolsista de extensão do projeto Roteiros Geográficos do Rio, que foi fundado um pouco antes de eu entrar. Fui o primeiro bolsista de extensão, o projeto já existia, mas não tinha bolsa. E nós éramos uns poucos. Tem aqueles, os guias turísticos que faziam já desde a década de 80, um ou dois, e nós éramos um dos poucos que fazíamos roteiros no centro do Rio. Depois explodiu, né? E o João acreditava nisso também, nesse estreitamento desses laços, né? Na criação de topofilia, nesse exercício nesse exercício do olhar, o que está acima da gente. Eu estou falando da experiência do projeto de extensão, promover essas aulas passeio, né? O que está acima, ao lado? Olha o chão dos nossos caminhos. Pega nessa porta, olha o material dessa porta, a textura dessa porta. Então, ele demorou a identificar que o projeto foi algo que o Werther soprou, soprou não, eu vou falar soprou no ouvido dele, não, falou, não, João, é um projeto de geografia humanista, pode assumir. Dali ele ficou na cabeça do João, o João foi assumindo, entendendo que ele já fazia uma prática, uma atividade extensionista de geografia humanista. Então, há uma marca mesmo da alegria de ressaltar os aspectos. Não era não enxergar as tristezas e as mazelas da cidade, mas entender que isso era demasiadamente difundido e que havia a necessidade e o interessava isso, ressaltar essa cidade, propagar afetos alegres e estreitar laços de amor com a cidade do Rio de Janeiro. A Aline Medeiros te fez um Eu não estou pedido. vendo o chat. Se tem alguma coisa no chat... Tá bom, Iva, eu vou ler para você. A Aline Medeiros pediu para você falar um pouco dos roteiros. Os roteiros... Olha, são tantas emoções. Os roteiros é um projeto de extensão, criado pelo João Batista, e ele existe oficialmente desde 2004, e a ideia do João, inicialmente, era uma adaptação dos trabalhos de campo de geografia para todo mundo, para todo e qualquer público. E, no início, eram 2 roteiros no centro do Rio, reconhecendo o centro do Rio a pé, e reconhecendo a periferia do centro do Rio a pé. E reconhecendo o centro do Rio a pé era uma verdadeira maratona. Gente, era uma loucura. Isso ele durou um tempo, depois ele foi desmembrado em uma dezena de roteiros, mas ele começava às 9 da manhã. Aqui, boa parte não é do Rio, mas ali perto, nos arredores da Praça Mauá, no Rio Branco 1, edifício Rio Branco 1, no sopé do Morro de São Bento, que hoje é uma área badalada, tem o Museu da Manhã, tem o Museu de Arte do Rio, mas era uma área muito esquisita quando a gente fazia os roteiros, e esquisita, assim, né, por causa do viaduto, da perimetral, enfim, não adianta eu descrever muito. E a gente começava o roteiro às 9, com a explanação da Avenida Rio Branco, subia, enfim, assistia 5 minutos da missa de cantos gregorianos,
E saíamos pela cidade, andávamos, almoçávamos, íamos no Museu Nacional de Belas Artes, andávamos de bondinho, que podia ir em pé na época, pendurado no bondinho, eu adorava ir em pé, sentia aquele vento. Gente, que experiência incrível. Eu, vindo lá de Quintino Bocaiúva, não sabia nada da cidade, do subúrbio do Rio, e eu lembro que no primeiro roteiro eu fui, eu tinha ido, peguei o carro emprestado do meu pai, eu fui dar uma carona, né, todo carona do professor. Aí eu falei, para onde eu vou? Aí ele falou, Ivo Venerotti, não acredito que você está perdido na esquina da Rio Branco com a Presidente Vargas. É tipo na esquina da Bahia com a outra. Afonso Pena. Com Afonso Pena. Uma esquina, assim, icônica, né? E aqui parece estar um lugar aqui de Belo Horizonte. Então, eu não conhecia nada, né? Não sabia nada da cidade, então foi uma descoberta, e eu tenho certeza que esse vento no rosto, essa sensação de descoberta, por isso que era reconhecendo, entre parênteses, era a de muitos cariocas que frequentavam o roteiro, que na maioria eram cariocas, depois os turistas foram chegando aos montes, o público foi crescendo, 20, 30, 40, começou a chegar a 200 pessoas, ocorreram roteiros com 200 pessoas, teve roteiros com 200 pessoas, até, e depois o roteiro foi desmembrado. Então, e depois ele atentou para isso, né, de que era uma prática. Ele falava, é algo humanista, é algo da geografia, próprio da geografia, e saía proclamando os espaços lugares. Depois ele foi entendendo, né, foi se dando conta, não foi entendendo, né, foi se dando conta que era isso também, né, laços topofílicos, estreitamento de laços, e tudo na concepção que ele trazia, de lugar, que o lugar é interiorizado, é íntimo, é vivido, em contraposição com o espaço, que é vasto, desconhecido e mesmo temido, né, que é essa concepção que o João Batista trazia. Então, para ele é isso, você preencher de significado esses trajetos e essas construções, e mesmo o chão dos nossos caminhos. E isso era com arquitetura, com geografia, com história, com religiosidade, com fofoca, com histórias pitorescas, com tudo que você pode imaginar. Era nessa multiplicidade. Então, era aqui. O que você está vendo aqui e tudo, né? O que esse chão pode nos dizer, o que essa parede pode nos dizer, o que se revela, o que pode ser revelado através desse prédio. Então, foi uma experiência incrível. Aí, enfim, os roteiros foram se multiplicando e depois que eu pós-graduação, o projeto fez muito sucesso na mídia, muito, o João adora mesmo a ribalta, escreve muito bem, com a sua participação no Jornal Dia, tem artigos muito, muito bons, né, que essa dimensão dele como cronista, adorei. Aí uma nova possibilidade de artigo, né, o João Batista, cronista do Rio, vamos pensar aí, não só na sua participação com nos jornais, mas também na sua produção acadêmica. Há um traço de cronista na sua produção acadêmica, né? Muito forte. Se lembrar o icônico artigo Os Tambores e as Flechas de São Sebastião do Rio de Janeiro, um artigo publicado também em tom de crônica acadêmica, digamos assim. Algo para... Adorei a sugestão, Beto. Então, é um projeto que mobiliza... A situação dele também é uma crônica, né? A parte que ninguém lê, né? É a crônica do Rio de Janeiro. Cada um daqueles lugares lá do quadro, com aquelas canções todas, né? Cada uma delas é uma crônica, né? Sim, sim. E da maneira eu não sei, porque eu nunca vi essa tese na minha vida, né? É um mistério completo e absoluto. Estou tomando conhecimento dela agora, né? Mas achei assim lindo, né? Mas é um mistério, né? Ela é maldita, né? Então, alguém prometeu que ia mandar ela para mim. Estou esperando. Espero que não tenha sido eu. Lógico que foi você. Eu não sei onde foi parar a minha cópia. Ela tem uma história tão engraçada, essa tese, que a minha cópia física, eu não sei onde foi parar. E talvez eu tenha emprestado, eu só tenho essa cópia clandestina
que eu não tenho nem coragem de circular, porque é muito esquisito, gente. Eu vou mandar para você, Beto, para a Letícia, vou mandar para vocês darem uma olhada de como é, no corpo do e-mail, uma coisa, eu não sei de onde ele tirou, que eram disquetes, vários, assim, porque uma tese não cabia num disquete, tá, gente? O e-mail e pronto, como ele fazia tudo. É. E o projeto trouxe muito... Era um projeto de extensão por excelência, né, da confluência de pesquisa, ensino, que havia de Geografia da Cidade de Janeiro na graduação, e havia disciplina Lugar e Simbolismo no mestrado, e havia também pesquisa toda dedicada nesse sentido. São vários os projetos. O projeto mais conhecido do João é o Rio dos Símbolos, mas também tem o Rio envolvendo as igrejas do Rio, e um projeto envolvendo a música popular brasileira. E o projeto também, então, contribuía muito nessa aproximação com a sociedade, né? Enfim. E a tese, eu só vi, eu acho que a única publicação da tese tá no Código Espaço do Lugar. Eu desconfio, mas isso a gente vai passar depois, quando for passar pelas publicações gerais. Eu desconfio que seja a única vez que ele publicou algum trecho da tese foi no Espaço do Lugar. Eu desconfio. Então é isso, tem que falar sobre os roteiros. Ô, Ivo, nós já estamos aqui quase 9 horas da noite, mas eu vou... A última perguntinha para a gente encerrar, tá? É do Matheus Rodrigues, ele está perguntando para você no chat se você poderia falar um pouco sobre a relação do João com as bases, segundo ele, com muitas aspas, filosóficas da geografia humanista. Boa. O João, ele sempre articulou muito esses geógrafos que estão no início desse movimento. Então, mas ele nunca foi interesse dele se aprofundar na fenomenologia. A gente nunca leu os fenomenólogos, né, as pessoas da fenomenologia, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, eram pessoas assim, estavam no horizonte. A gente lia muito quem era da geografia. Então, o que eu posso falar é isso. Está presente toda essa... O Tuan é muito presente, mas está presente... Não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta. Está presente o Tuan, está presente o Ralph, está presente a Büchner, o Pocock, Simon, Lee, Samuels, entre outros da geografia anglófona. Ele não se articulou com as geografias nos outros idiomas, né? Entre outros referenciais vão estar presentes na dissertação dele. Depois, mais para frente, ele vai se desprendendo e vai só compondo com a música, e se articulando com a música. Música e Tuan é o que ele mais gostava de se articular, né? Com a música popular, com as músicas e o Tuan. Ele queria publicar a dissertação, não a dissertação dele, queria publicar a pesquisa dele envolvendo música. Inclusive, ele avançou, ele conseguiu ir até os anos... A dissertação em 91. Foi até os anos 2000 e qualquer coisa, só que ele ficou remoendo, remexendo. Enfim, não saiu essa publicação, teve a oportunidade da dissertação dele ser publicada, em outros termos, isso é outra história. Então, está lá presente, ele fala lá das bases, das filosofias e significados, ele fala muito via Büchner, via Schutz, Alfred Schutz, Fenomenologia e Relações Sociais, via o trabalho da Büchner também, que se apropriou desse conceito de Lebenswelt, essa ideia do Lebenswelt, mas ela fez outra coisa, né? E o Tuan. Então, o que eu posso falar um pouco é isso. O João Batista também teve ele se articulou, né, com também o Schutz é mais presente, então a fenomenologia aos olhos, pelo prisma do Schutz, principalmente. Mas está lá também o Palmer, entre outros autores. E
E tem passagens, né? Ele fala da hermenêutica, ele até fala do existencialismo mesmo, a banca até pediu para tirar a parte que ele está falando do existencialismo na dissertação, enfim. Mas ele não era, ele estava interessado em outras composições, em outros interesses, diferentes do caminho desse percurso mais em voga hoje, levado, por exemplo, pelo nomeário professor Eduardo Marândola e seus orientandos, né? Então é diferente esse percurso. A gente não tinha esse entendimento assim, a fenomenologia, a geografia humanista permite isso e se utilizou da fenomenologia, então é isso. Não sei se ajudou a responder as bases. Eu mencionei o Tuan porque a Letícia também fala que o Tuan depois só vai compor com a literatura. E o João, depois, ele não está mais interessado. A fonte dele é a cidade. Nos últimos anos, nos últimos 15 anos, a fonte dele é a cidade. É a cidade. O que ele está vendo na cidade? A fonte do João, nos últimos 15 anos, tivesse agora esse estalo, com certeza foi a cidade. Então, ele não avançou nas discussões epistemológicas. Para ele era suficiente. A base, o sinal verde, o passaporte carimbado, já formulado por esses geógrafos seminais, permitia a ele compor, seja com a arte, seja com a música popular brasileira, primordialmente, e com a cidade do Rio de Janeiro. O Veto colocou no chat aqui, que você falou que não está vendo, eu acho que é o que ele tem razão, ele está complementando aí o que você está dizendo, é porque o João Batista se dedicava à geografia humanista e não à fenomenologia. Isso. É muito... O João demorou a nos assumir também, não foi? Ele tem isso, né? De ser meio sozinho, de não querer se articular, de não querer... Ele falou, eu acho eventos muito chatos, são aborrecidos, né? É isso que ele ia falar, são aborrecidos, ele falava assim. E sempre gostava de escapar. Como ele sempre falou, o escapismo é humano e inescapável. Quem já nunca escapou? Mas do que? Para onde? Ele adorava essa passagem do livro Escapismo, do Tuan. Então é isso. Então, por isso que a minha ideia de trazê-lo era isso também. Por isso que eu foquei mais numa contribuição que vai se solidificar mais na sua participação mais teórica, nessa participação da geografia humanista, porque eu sei que, por conta disso também, de demorar a se assumir, nossa, quanto tempo demorou para ele chamar o Werther para uma banca, o Werther estava ali tão próximo. Eles se aproximaram nos últimos anos, academicamente, estava presente um no outro, foi nos últimos anos, não foi, Werther? Eu lembro, eu estava na primeira banca. E antes. Você convidou antes? Sim, e eu também fiquei contigo, né? Depois que eu participei de uma qualificação e me comportei bem. Tem nada a ver com isso, hein? Fiquei de castigo vários anos. Não, é que eu quis muito a presença do Werther na minha banca, enfim. E aí o Werther participou. Mas depois o João Batista mesmo chamou para outras bancas, o Werther Rose, a banca do Márcio, enfim. Chamou. Mas, enfim, ele tinha isso, de ser mais solitário. Eu lembro que ele foi convidado para compor o GUM. Ele ia lá em Niterói. Inclusive, ele gostava muito. Ele gostava de ir em Niterói. Do jeito dele, né? Mas ele sempre gostou lá de ir ao evento. Lógico, Niterói até Urubu voa de costa, não é o Rio de Janeiro, né? Que negócio é esse? Para ver se a Bahia do outro lado, não. Ninguém merece. Mas realmente ele demorou a assumir, não era muito articulado, ele tinha uma trajetória muito particular mesmo, né? Com certeza. Eu estou adorando falar dele. Tem muita coisa, gente. Eu tenho noção que eu estou deixando muita coisa de lado, sabe? Muitas dimensões de lado. Tem muita coisa, muita coisa. Isso vai saindo ao longo do tempo, se esperamos, né?
Mais do que Mas- coisa, tem muita história, né? Muita história. Muita história. Muita história. Muitos anos de história. Bom, de todo jeito, agora já são, né, 9h04, então eu vou agradecer muito aqui a presença de vocês aqui nessa palestra, né, de todo mundo que está aí, da Tati também, quem pôde vir, quem puder também está convidado, né, amanhã nós temos 2 diálogos, um de 9 a meio-dia, que tem os trabalhos da Ingrid, da Letícia Peçanha, da Magali, do Anderson Roberto e da Milene, e à tarde, de 14 às 17, os trabalhos da Analice, da Virgínia, da Maria Gabriele e do Anderson, da Júlia, da Aline, da Gabriela e do Matheus. Então, a gente também vai ter um momento, com certeza, 2 diálogos muito ricos amanhã, né? Acho que hoje já foi muito bacana. Ivo, quero te fazer um agradecimento especial, primeiro por ter topado, né, a minha proposta, a minha sugestão aí para você. Nós fizemos uma reunião, gente, e o Ivo falou assim, mas por que o meu resumo, que ele mandou resumo como todo mundo, né? Por que o meu resumo não apareceu aqui na lista? Eu falei, fica quietinha que eu já vou te explicar por quê. E aí ele topou, eu acho que, assim como a gente... sobretudo via Werther, a gente mergulhou na revisão do Quarteto Fantástico americano, né? Vou chamar de americano, mas na verdade, não tem nenhum deles americano, né? Nem Tuan, nem Ralph, nem Bushman, nem Mortal. Enfim, o quarteto que se encontrou nos Estados Unidos. Eu acho que também a gente começa a revisar, revisitar o nosso Quarteto Fantástico aqui, né? E com isso já vou dando um aviso, Werther, segura que lá vem alguém vai fazer sua revisão muito em breve. Enquanto você pode revisar a sua revisão. Tá bom, gente? Eu acho isso necessário, super necessário, com certeza. Então, Werther, João, Lívia, de se lançar, né, nesses autores, nessa contribuição, que a gente tem uma geografia muito própria. É um modo muito próprio. As articulações são muito próprias e é muito único. E isso precisa ser melhor compreendido. Com certeza. Eu brincar, Ivo, que se a gente for esperar assim, 20, 30 anos para fazer revisão de Werther e Eduardo, ninguém vai dar conta de ler a quantidade de coisas. Melhor fazer o corte agora. Melhor fazer por partes. Vamos tirar uma foto do comentário? Não, tira aí, eu não sei fazer isso, não. Eu também não sei. A Valéria vai tirar uma foto. Abra as câmeras, por favor, quem puder, para a gente tirar uma foto. Quem puder ceder a imagem. Oi? Dormiu. Ai, deixa eu ligar o microfone, porque fica aparecendo esse trem, fica assim, ó, subindo toda hora. Ó. A Aline não vai aparecer agora. Vai, cadê ela? Chama ela aí. Ah. Ela pode aparecer com você, Ivo. É a Aline. Do, lá, si, vamos, si, já. Eu tirar outra, nanã, tan. Eu acho que foi. Senão Legal. a gente faz o print da tela depois da gravação. Não esquece de encerrar a gravação, hein? Ah, verdade. Obrigada, Fê. Gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela presença. Muito obrigado.